Oi, pessoal, estamos aqui em mais um Conversa Leal, esse espaço criado por mim, doutora Carol, médica ginecologista, especialista em saúde da mulher. Converso muito com essa mulher 35 mais, né? Então estamos aqui para mais um papo aberto, descontraído, gostoso, com quem é para mim assim, olha, eu não posso nem ficar emocionada, mas eu sempre disse que o dia que eu tivesse um espaço para conversar com o público, ela seria a minha primeiríssima convidada, porque ela é muito especial para mim, ela sabe disso, eu não escondo. E, gente, ela também é marqueteira, né? Entre tudo que eu vou falar, mas ela é responsável pelo nome Conversa Leal, porque o dia que eu falei para ela que esse projeto estava voltando e que eu queria não apenas falar de medicina, mas que fosse um espaço onde nós pudéssemos conversar sobre tudo, do espaço, do universo feminino, enfim. Então, ela falou, vai ser Conversa Leal? Eu falei, pois é, vai ser Conversa Leal. E então, assim, o marketing nem precisou atuar, já saiu ali. Eu vou ter que, como é que se fala? Registrar, porque senão ela vai roubar de mim, entendeu? Mas eu estou aqui com a Juliana Morena, mais conhecida aí por Juca Morena. Quem não segue ela no Instagram, por favor, já começa a seguir, que é @JucaMorena. A Ju, além de minha paciente, é advogada na sua formação, adora um direito tributário junto com o marido, só que não, né, Ju? Foi professora acadêmica, deu aula na faculdade de Direito. Por quanto tempo, Ju? Mais de 11 anos. Mais de 11 anos. E depois da chegada de um serzinho muito especial na vida dela, que é a Catarina, e depois a gente aborda sobre isso também, ela sentiu a necessidade de estudar um pouco mais sobre o maternar e o educar, né, de forma positiva, uma criança que chegou ali na vida dela e do Xandros. Além disso, esposa do Xandros também, adora viagens, adora um bom vinho, numa boa conversa. Um bom livro. Um bom livro. E também a Globo. Não vamos falar da Globo, né? Mas, enfim. Vamos dizer que a internet ou então as novelas perdem Juca Morena nos seus momentos sublimes de atuação, nas horas livres ou não livres. Ela adora estar também, ela também é uma fonte de entretenimento, então eu volto a repetir, quem não segue, siga @Juca Morena. Mas nessa caminhada dela da maternidade e buscando aí uma psicologia um pouco mais positiva, ela foi parar na comunicação não violenta e se tornou uma grande entusiasta dessa filosofia de vida, vamos dizer assim, não sei, acho que não. Para mim, é uma filosofia de vida. Ela se tornou uma entusiasta, entrou de cabeça, né, Ju? Leu, estudou, buscou conhecimento. Eu sempre falo para as minhas pacientes que nunca é tarde para nós estudarmos, para nós fazermos transições de carreira. É o que não deixa de ser também, né, Ju, uma certa transição de carreira que você enfrentou nesses anos. E buscar o conhecimento. Quem busca o conhecimento tem absolutamente tudo. E isso vai trazendo ferramentas aí ao longo da nossa vida para melhorar o nosso autoconhecimento e também os nossos relacionamentos. Então, a Ju se tornou aí uma entusiasta da comunicação não violenta, de falar de uma forma um pouco mais assertiva, mas assim, eu falo demais, mas eu vim prometendo, vindo no carro, que hoje eu ia apurar a minha escuta. Então, Ju, seja muito bem-vinda ao Conversa Leal, é um prazer te receber aqui. Realmente, de fato, você leva o nome né? Trouxe o nome do podcast. Então, me conta um pouquinho mais sobre a comunicação não violenta, como é que isso chegou na sua vida e qual é o papel dela dentro dos seus relacionamentos com a Catarina, com o Xandros, enfim, com as pessoas ao seu redor. Me conta um pouco. Então,
Eu quero só fazer um parênteses desse nome, porque eu acho muito legal que, além de ser um trocadilho com o seu sobrenome, né? Para mim, na nossa construção de amizade, de relacionamento, a lealdade é algo que sempre teve muito incrustado na nossa relação. É eu muito falei presente. Que eu não ia chorar, mas tudo bem. Então, ainda que não fosse o teu sobrenome, ainda que não fosse esse trocadilho, essa brincadeira, ainda assim seria uma conversa leal, que a gente sempre teve uma com a outra ao longo de todos esses anos, ao longo de todos os percalços que eu já passei e que a gente já teve tantas trocas juntas. Então, acho que é lindo e espero que você tenha muitas conversas leais na sua vida. Obrigada, Ju. E a ideia desse projeto, como eu te disse, era justamente trazer pessoas que são da minha convivência, que fazem parte da minha história. Claro, obviamente, não encontro você toda semana, né? Mas estamos, de alguma forma, sempre conectadas, Isso. né? Então, assim, a Ju é minha paciente. Me lembro quando ela chegou no consultório, acho que tu já chegou grávida, né, Ju? Tá lá mais ou menos no 6º mês, mais ou menos. Pode ser. Tu vinha buscando algo dentro do seu pré-natal que você não estava encontrando. E assim nós começamos a nossa história. Eu me lembro que ela viajou grávida. Para Colômbia. Né, para Colômbia, me deixou assim um pouco aflita, porque ela foi, acho que, no 7º pro 8º mês, né? Várias fotos de cinema naquele lugar paradisíaco lá, inclusive ela também é amante de fotografia. E surge Catarina também na nossa história de vida, num parto incrível. De 26 horas? De 26 horas de trabalho de parto, com Xandros ali. Xandros com aquela cara de menino ali, vendo todo aquele circo montado, vamos dizer assim. Mas é através da Catarina, então, que a nossa história se mistura, né, Ju? E depois já veio o Pedro, já veio, meu Deus. Meu Deus, um monte de coisa. Tantas coisas. Então, por isso que eu falo para vocês, gente, que eu quero trazer pessoas que realmente fazem parte da minha história e pessoas que são minhas pacientes, mas que estão dispostas também a expor a sua vulnerabilidade e vir contar como foi toda essa caminhada, né? Então, eu quero saber, me conta da introdução da comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela caiu na minha vida quando uma amiga minha, eu estava conversando com ela, a Kelly, e eu falei assim, engraçado que eu sempre tenho razão, né? Nas conversas, eu brigo com as pessoas porque eu tenho razão, né? Ela falou assim, quer saber, eu vou te emprestar um livro. Eu acho que você deveria ler esse livro aqui, Comunicação Não Violenta. E, de fato, nas primeiras páginas ali, tem uma palavrinha, né? Autorresponsabilidade, que é onde eu vejo qual é a minha parcela de contribuição para aquilo que estava acontecendo. De bom e de ruim. Eu falei, nossa. E ali, a chave mudou. Tapa na cara, né? Tapa na cara. Antes disso, eu já estava estudando, logo que eu engravidei, um pouco antes, já estava estudando, fazendo terapia, e vai de constelação, e vai de outras várias vertentes. Eu estava estudando sobre a disciplina positiva, né? Que é, digamos assim, uma CNV com crianças. Mas a CNV daí, quando eu li o livro e falei assim, meu Deus, eu tenho muita responsabilidade pela forma como eu me comunico. E como o outro responde para mim. E aí, quando eu percebi que eu vivia num pêndulo de ou eu engolia sapo e ficava 4 dias em silêncio, 4 dias me comunicando de maneira passiva-agressiva, dando gelo, virando a cara, bufando, ou eu cuspia fogo, eu falei, tem que mudar. O silêncio também é uma comunicação violenta, né? Porque quando eu falo sobre CNV, comunicação não violenta, as pessoas se assustam no início e pensam assim, mas eu não sou violenta, né? Porque elas acham que a violência é jogar cadeira um no outro. Estamos num debate, então eu jogo uma cadeira em você. Ah, viu como ela é violenta. Mas elas se esquecem que qualquer forma que você converse e que deixe o outro com raiva, com vergonha ou com culpa é uma maneira
violenta de se comunicar. Então, assim, quando nós éramos, pelo menos eu, né, estou falando de mim, assumindo o meu protagonismo de fala, quando eu era pequena, eu tinha muito medo de falar, às vezes, com os meus pais, com determinadas autoridades. A forma, às vezes, como fomos criados era na base da chantagem. A mamãe vai ficar feliz se você comer tudinho. Ou seja, pro filho que escuta isso, a felicidade da mãe depende do prato de comida que ele come. Então, a gente não percebe que no nosso dia a dia existe, eu não vou dizer microviolências, mas existe sim uma forma como a gente está o tempo inteiro se agredindo. Comparação é uma agressão. A cutucada é uma agressão. A piadinha. A indireta é uma agressão. E a gente não se dá conta, né? Então, eu percebi que muitas vezes, e aí as redes sociais vieram mesmo Era justamente o que eu ia te perguntar. Se ela realmente tirou o filtro das pessoas e nos permitiram falar de uma maneira mais violenta, porque ninguém é punido, né? Eu sempre brinco com as redes sociais, que eu dou um exemplo assim. Quando nós éramos pequenos e estávamos com a mãe no mercado e nós víamos uma pessoa, um gordinho, por exemplo, passar, né? Uhum. A gente falava, nossa, mãe, olha como aquele moço é gordinho, né? Uhum. E a mãe ia lá e dava aquela cutucada e falava, menino, não fala isso em voz alta, né? Uhum. Então, foi nos dando filtro ao longo da vida. E eu acho que com as redes sociais nós perdemos, entre aspas, essa mãe, esse filtro. Porque ninguém é punido. Então, eu me sinto confortável de entrar na rede social daquela atriz, por exemplo, e falar que ela está muito magra, ou muito gorda, ou muito, enfim, seja qualquer coisa ali. E isso fere tanto a pessoa, mas para mim, né, eu não sou punido. Então, eu acho que as redes sociais também contribuíram para que a gente passasse a falar de uma maneira um pouco mais violenta. Tu concorda? Super. Para mim, as redes sociais é terra de ninguém, no sentido assim que nem você falou. Eu posto e saio correndo, né? E a comunicação não violenta, ela nos ensina a diferença entre sinceridade e autenticidade. Perfeito. Sinceridade é eu chegar e olhar para você ou para alguém, para o meu chefe, e dizer: você é um babaca. Você é um idiota. Porque é o que eu penso sobre você. Tô sendo sincera. Você tá gorda? Tô sendo sincera. Olha aí, que sincerona. Mas isso não é a minha autenticidade. A autenticidade é falar a partir de mim. O que é importante para mim? Então, quando eu olho pro meu chefe, pro meu colega de trabalho, pro meu vizinho... aponto o dedo. Exato. E falo, você é um babaca? O que é que eu tô querendo? Será que para mim é importante respeito? Será que para mim é importante consideração? Então, se eu quero dizer, você foi um babaca, porque na reunião de ontem você me interrompeu 4 vezes e eu não consegui apresentar o projeto, é diferente, isso é uma coisa, é diferente, eu posso falar, você é um babaca, ou eu posso dizer, olha, na próxima reunião eu gostaria de expor as minhas ideias. Para mim é muito importante consideração pela minha contribuição nesse projeto. Isso é ser autêntico. É diferente de chegar e falar, você é um babaca. E por quê? Qual é o perigo? Qual é o perigo de eu dizer, mas se eu penso que a pessoa é uma idiota, qual é o problema? É o que eu penso, né? Se eu digo, por exemplo, que você é arrogante. A doutora Carol é muito arrogante, ela se acha demais. Esse rótulo que eu coloco em você, eu engesso. Eu te desumanizo. E a partir de agora, todas as nossas conversas é como se eu estivesse sempre conversando com uma pessoa arrogante. Então, tudo que vier de você, eu vou interpretar como arrogância, como prepotência. Então, o perigo do rótulo é que eu desumanizo a pessoa e engesso ela. Ela é aquilo. E você é muito mais do que um rótulo, né? Então, isso tudo a CNV nos ensina e nos ajuda. E voltando só para a questão das redes sociais, o que mais me pega nas redes sociais é a limitação do espaço de discussão. Porque assim, veja, agora são 2:30 da tarde. Eu vou lá e vejo um post. Só que eu preciso trabalhar, eu preciso estar aqui.
Aí eu vou lá e escrevo qualquer coisa. Ai, olha só que absurdo isso que aconteceu. Seja sobre o governo, seja sobre a atriz, seja sobre uma mãe que gritou com o filho, que bateu no filho e tá rolando um vídeo. Não existe a troca. Para mim, não existe o retorno. Peraí, vamos conversar sobre isso. Deixa eu ver se eu entendi o que você quis dizer. É muito limitado. Limitado pelos caracteres, limitado pelo tempo, limitado pela preguiça. Então a gente fica tudo que dura 15 segundos. A gente fica com o dedo ali. Né? E na verdade também eu vejo como também as redes sociais um palco de falsos profetas, vamos dizer assim. E as pessoas sabem de tudo, as pessoas julgam absolutamente tudo, né? Então, uma coisa que eu também penso, Ju, é assim: se eu tive a condição de agredir aquela pessoa e chamei ela de gordinha, por exemplo, tudo que eu ataco, eu penso que é muito mais sobre mim. Então, ou por que aquela beleza me incomoda tanto? Ou por que aquela gordura me incomoda tanto, né? Será que, na verdade, ela não está expondo que eu também estou assim, que eu também preciso, né, enfim, me cuidar? Então, eu acho que o que nós projetamos para o outro, na verdade, é muito mais aquilo que nós estamos pedindo. Né? E isso que você traz é muito legal, porque assim, os meus estudos, quando você começa a estudar comunicação não violenta, ela não basta por si só. Ela não é algo que em 4 passos... Então, o que seria? Vamos resumir CNV. É uma prática, é uma filosofia de vida. Totalmente treinável e tem que treinar todo dia. Toda hora. Onde a gente procura a compreensão mútua. A gente larga o paradigma do certo e do errado. Porque assim, por que a gente briga? Por que eu e você vamos brigar? Porque eu quero defender a minha verdade e você quer defender a sua. E eu quero te convencer da minha verdade e vice-versa. Exato. E geralmente na briga de casais, por exemplo, que é o que mais devem te procurar no teu consultório, os problemas em casa, enfim, eu tô certo e você tá errado. Daí a gente briga. E mulher tem uma tendência a querer, né? Provar que ela está certa sempre. E eu ensino no curso isso, que a mulher sempre tá certa. Na maioria das vezes está, mas assim... Não. Então, na CNV, não existe esse certo e errado, bom e mal, né? Vítima e vilão, mocinho e vilão. Por quê? Porque a CNV é a linguagem das necessidades. Então, nós estamos a todo momento, o tempo inteiro, cuidando de uma necessidade. Ainda que você escolha uma estratégia ruim. O que eu estou querendo dizer? A pessoa que rouba um pão, ela está cuidando de que necessidade? Ela precisa se alimentar, ela precisa sobreviver. Só que a estratégia do roubo foi ruim. Então, tem uma frase que diz que por trás de toda violência existe uma necessidade não atendida. Essa é a frase principal do Marshall Rosenberg, que foi quem sistematizou a CNV e falou de 4 passos. Só que daí, voltando, a CNV foi só um tema que a gente estuda, né? Depois os braços vão se abrindo, os temas, aí você começa a estudar sobre compaixão. Empatia. Até sobre um pezinho no budismo. Você começa a entender melhor os princípios da Bíblia, inclusive. Filosóficos, ensinamentos filosóficos. A professora Lucilena Galvão, meu Deus do céu, virou para mim quase que um mantra de... Eu acordo e já quero ver o que ela está falando hoje. Estoicismo também, né? Que ela fala dos estoicos, né? E tudo mais. Que a frase dela é: seja um ser humano fator de soma. Seja um ser humano bom. E isso, para mim, é onde eu tento guiar né? Porque imperfeita que sou. Tento guiar todos os meus passos, desde então. Seja no seu casamento, seja na sua maternidade, nas suas relações profissionais, enfim. Tudo. Como é que eu posso ser um ser humano que soma? E a CNV me ajuda nessa forma de se comunicar. Lembrando também, é importante falar
Quando eu fui fazer o curso, já fez um ano, né, Uhum. Ju, que eu fiz o curso contigo. Eu escutei isso de pessoas. Ah, mas você não se comunica de uma forma violenta. Até pela medicina, né? Então, assim, eu sempre procurei praticar uma medicina um pouco mais acolhedora e humanizada, né? Do que a grande maioria. Então, mas enfim. E eu escutei muito isso. Ah, mas você não fala de uma forma violenta, por que você vai fazer o curso? Eu falei, não. Primeiro, porque conhecimento é tudo, eu sempre posso melhorar, né? Mas também as pessoas erram um pouco achando que porque elas vão aprender a falar de uma maneira um pouco mais bonitinha ou fofinha, elas vão ganhar todas as discussões e vão ganhar sempre o jogo. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sabe? Maravilha. É porque assim, ó, CNV não é técnica, não é um curso de oratória, onde você vai lá para aprender a falar bonito E ganhar todas. E ganhar. Aliás, se for pensando isso, Já nem vai. vai se frustrar. Porque a ideia não é ganhar a conversa, a ideia é compreender o outro e se fazer compreender. E digo mais, quem acha que CNV é para falar bonitinho, ai, isso é muito mimimi, ai, é muito boazinha, muito pelo contrário. Ali você aprende a estabelecer os seus limites. Veja, esses dias o Antônio Fagundes deu uma entrevista no Roda Viva. Acho que foi recente, sei lá, mês passado, enfim. E ele estava explicando por que ele saiu da Globo e tudo mais. Porque no contrato dele, ele é um ator do teatro. E ele falou o seguinte: a minha prioridade é o teatro. Então eu só vou trabalhar na televisão segunda, terça e quarta. Os outros dias é para o teatro. E eu acho que a Rede Globo queria exclusividade o tempo inteiro ali e tal. E ele falou, eu não quero. E não vou mais aceitar. Então, ele é uma pessoa que sabe dos seus limites. Qual é o nosso problema? Qual é o nosso problema de se comunicar? Ou a gente se silencia, né? Porque não sabe nem o que quer. Ou a gente até se expressa aos berros, porque daí virou uma panela de pressão. Foi acumulando, silêncio atrás de silêncio. Só a pontinha do iceberg apareceu ali, né? Entendeu? E aí a gente explode. E aí a gente não sabe, na verdade, o que quer. Então, quando você fala da pontinha do iceberg, é muito interessante porque eu acho que muitas pessoas, muitas mulheres, claro, que chegam no teu consultório, elas chegam com a pontinha do iceberg. Ah, porque eu tô tendo problema com meu marido, principalmente depois de ter filhos. A mulher se estressa, se cansa, é uma carga mental que eu acho que nenhum homem vai entender o que a gente carrega. Sim. Mas é uma carga mental, é muitas preocupações, o trabalho invisível, né? E aí ela chega lá, porque eu queria que ele me ajudasse mais, queria que colaborasse mais, queria que não sei o quê. No curso, quando a gente vai descascando essa cebola e vai descendo a pontinha ali, a gente chega e vê que no fundo, ela quer ser amada. Ela não quer que o cara lave a louça. Ela não quer que o cara troque a fralda da criança. Essa é a pontinha do iceberg. Que ela tá esgotada porque ela tá sem dormir. Mas tem lá no fundão outras camadas bem mais profundas pra gente acessar. E é muito bonito de ver essa construção ao longo do curso. Como é que a gente consegue chegar até ali? E aí é muito trabalho interno. Porque a gente acha que a CNV é pra eu falar pra fora. Como eu posso falar? Como eu posso falar com o meu chefe? Como eu posso falar com o meu colega de trabalho? Como eu posso falar com a minha mãe, com o meu pai? É muito trabalho interno. Muito. Mas, Ju, eu sempre dou um exemplo no consultório, assim. Eu dou um exemplo mesmo, né? Que o homem deixa a toalha molhada em cima da cama. E quem é minha paciente sabe que eu dou sempre esse exemplo. O que a gente faz na primeira vez? A gente vai lá e recolhe aquela toalha e vai passando, tipo, lentamente. Ele vai entender que eu não gostei dessa toalha molhada em cima da cama. Na segunda vez que isso acontece, ela já passa abanando, né? Vamos dizer assim, aquela toalha.
e mostrando para ele já um grau de insatisfação maior. Na terceira vez, Já é um chicote. já é com palavrões e coisas. Bom, aqui nós podemos, mas assim, né? Porra, tu não viu essa toalha molhada em cima da cama? Não aguento mais isso. E o parceiro olha e fala assim: nossa, mas sério que isso te incomoda? Eu nunca soube que isso te incomodava, porque você nunca me falou, né? Então, acho que a comunicação não violenta, ela contribui para que nós possamos trazer mais assertividade para o nosso relacionamento. E quando nós falamos de uma maneira um pouco mais assertiva, com esses ruídos diminuindo, tudo melhora. Lógico. Porque sobra até mais tempo, né? Então, assim, querido, olha só. Essa toalha molhada em cima da cama, a cama fica fedida, nós moramos num lugar em que mofa, né? Estraga o lençol que eu acabei de comprar de não sei quantos mil fios. Será que você poderia levar a toalha ao banheiro, ao box Você lá, ao sabe trocador? que, você falando assim, muitas pessoas que vão vir, primeiro vão dizer assim, não é óbvio que a toalha tá molhada? Por que eu tenho que dizer? Mas às vezes o óbvio precisa ser dito. O tempo inteiro. Eu uso muito isso. O tempo inteiro. Então, tem gente que vai ouvir, eu sei disso porque eu escuto muito isso. As pessoas, às vezes, não falam diretamente pra mim porque sabe que eu trabalho com isso. E não acho que vão me ofender, que tal. Mas eu escuto muito assim, ai, falar desse jeito. Como se eu tivesse que pegar uma criança e falar, olha, a toalha me deixa um pouco irritada e tudo mais, mofa, nananana, fica fedida, não sei o quê. Tá. Eu acho assim, duas situações que eu visualizo ali. Onde eu estou hoje, às vezes, não sempre. Chandros que eu diga. Ele que eu diga. Às vezes eu sou a pessoa que pego e deixo a toalha ali, ele que recolha. Às vezes eu sou a pessoa que falo, olha, essa toalha aqui me ajuda, a CNV. me ajuda aqui nisso daqui. Mas o que eu mais gostaria de ser é a pessoa que pega a toalha e pendura. Qual é o problema de eu mesma pegar essa toalha e ir lá e pendurar porque a toalha tá me incomodando? Perfeito. Ele não. Ai, mas aí eu tô sendo boba. Ai, mas aí eu sou escrava. Sou escrava. Ai, mas não é justo. É o que eu mais escuto. Não é justo. Gente, eu quero um dia que alguém escreva na minha lápide assim, ó. Sei lá. Essa mulher aqui, ela era muito boa. Muito boa, muito passiva, muito paciente. Não passiva, paciente. Porque eu, por conta própria, tenho a capacidade, graças a Deus, de pegar essa toalha e ir lá pendurar. Porque é a toalha que me incomoda. Posso conversar com ele? Posso? Mas Às vezes vai melhorar por um tempo porque não incomoda ele. Exato. E aí, quando eu vejo qual é a minha necessidade ali? Porque uma vez, eu comecei o curso, quando eu fui fazer os cursos, porque eu queria que meu marido lavasse a louça. Porque ele não lava. Não lava. Então, eu comecei todos os meus cursos querendo que ele lavasse a louça. Até que um dia eu me dei conta de que eu não quero que ele lave a louça. Eu quero que ele tenha consideração. E que o ato dele simplesmente falar, você quer ajuda? Já é o bastante pra ti. É o que me importa. É alguém que, opa, tô vendo que você tá precisando de ajuda, eu vou me oferecer e vou me dispor. Ainda que eu fale, não, tá tudo bem, não precisa. Eu dou conta. Mas ali já encheu o seu tanquinho de amor, porque No você meu tanquinho. já sentiu que ele se preocupa Entendeu? contigo. Era isso. Então, eu cheguei no curso querendo que ele lavasse a louça e que eu não precisasse ficar 4 dias de bico ou quebrando os pratos para que ele se tocasse, né? Não. No fundo, eu queria uma consideração. E depois eu me dei conta de que outras maneiras ele me considera. Mas é porque daí as nossas linguagens são Isso. diferentes, Também. né? E a gente vai vendo, porque lá quando a gente se conecta com a necessidade, eu aprendi com os professores, o Sven e a Carol Cassiano, que a gente tem 5 portas para atender essa necessidade, né? Então,
pode ser com aquela pessoa. Eu mesma posso cuidar dessa minha própria necessidade. Eu posso buscar com outra pessoa. Então, muitas vezes, eu tenho uma amiga, que para mim é um bálsamo, é com ela que eu ligo e falo assim, cara, ela me valoriza, ela me vê, ela me ama. Ali eu encho todos os meus tanques. Eu não preciso só achar uma única estratégia. Tem que ser essa pessoa, tem que ser com ele, tem que ser com a minha mãe ou só com meu pai. Cara, vou achando, e às vezes eu vou vendo como é que eu posso oferecer. E a última porta é do luto. Onde eu enluto com aquela pessoa ali, eu não vou conseguir. Sim. Né? Então, isso tudo a gente vai... e é um papo super profundo, né? Não, e essa coisa do enlutar é uma caminhada que precisa de muito autoconhecimento para você entender sobre esse enlutamento. E também coisas nessa minha caminhada, por exemplo, vamos dizer, eu termino o ano sempre com alguma frase, né? Então, assim, a minha frase de 2023 foi: perdoar não significa que eu queira conviver com aquela pessoa, né? E a desse ano tem sido muito Tu foi opinado? Te pediram opinião? Nossa! Né? Se não te pedir opinião, não fale. Né? Porque essa coisa também da gente ficar falando pelos cotovelos o que a gente pensa do outro, o que a gente quer do outro. Tirou da minha boca tudo que eu queria falar. Eu falei para uma amiga. Falei, quanto mais eu estudo sobre comunicação, menos eu tenho falado. E menos eu sei. Entendeu? Eu tenho, assim, eu me descobri até... Esses dias eu estava vendo um post que eu praticamente sou uma pessoa introspectiva. Não parece, né? Não, gente, ela não é. Só para constar, ela não é. E às vezes eu falo, eu gosto da minha solitude, eu gosto de ficar em silêncio. Tadinho, às vezes o Xanos é que sofre com isso, porque na semana, nos dias que eu dou curso, você já presenciou, eu falo porque eu me entrego. Muito, e ela fica muito focada, né? Tu fica muito focada para... Porque, né, para ouvir o que está por trás do que a pessoa não está falando. E também cada grupo também vem com uma caixinha de Pandora, né? A gente nunca sabe o que vai sair dali. Entendeu? É como eu me sinto nas consultas. Exato. Né? Exato, você não sabe o que vai sair. Então eu me entrego que à noite eu não quero nem... Como é que foi o curso? Eu só levanto o dedo assim, ó. Sabe? Amanhã a gente conversa. Então, quanto mais eu estudo... Cara, onde não me perguntaram... Mas, Ju, tem uma outra coisa também nessa tua fala, e eu escuto muito isso no consultório, tá? É assim, ó. Nós entregamos muito a nossa felicidade para o outro, né? É importante falar isso também, porque eu bato muito na tecla com essa mulher 35 mais, 40 mais, né? Para que ela busque ferramentas e para que ela busque o autoconhecimento e para que ela se faça ser feliz, né? Então, nós delegamos muito, responsabilizamos muito o outro. Isso acontece muito também quando a gente fala de sexualidade. Né? Por que eu sempre tenho que estar trazendo algo novo e inovando? Por que sempre eu tenho que pensar na lingerie, na vela, no não sei o quê? No gel e tal. Né? Por que ele não? Então, mas peraí. O sexo não é pra você? Não é uma fonte prazerosa pra você também? Quando você tem um orgasmo, você não libera milhares de substâncias, né? Eu pergunto, não é bom? Ela é ótimo, durmo bem. Então, libera uma série de substâncias, neurotransmissores, né? Hormônios, nós dormimos melhor, a ocitocina vai a 1000. Então, por que eu não posso ser essa pessoa desse papel sempre? E sabe por quê? Porque nós não somos iguais. Se eu casasse, se o Bruno fosse muito parecido comigo, eu já teria dado tilt. E vice-versa. Eu acho que a sexualidade, para mim, o que eu percebo, né? Eu vejo que ela agora, é agora que está sendo falado, que eu vejo páginas de sexólogas, terapeutas sexuais, falando sobre o resgate, técnicas e o que você pode fazer.
Mas eu arrisco a perguntar para qualquer um que tá ouvindo o quanto você conversa com o seu parceiro sobre isso. Você já chegou... por que só eu tenho que trazer? Então, fale para ele que você quer ser surpreendida. Me arriscaria a dizer que de 10 casais, um fala sobre. Eu também. E olha lá. Eu diria que menos, 0,5. Entendeu? Passou assim de raspão. Quantas vezes, quantas de nós temos esse papo aberto de dizer o que a gente gosta? Como a gente gosta? Que intensidade a gente gosta? Onde a gente gosta? Não fala. Porque, né, meio que... E principalmente... São mitos, são tabus, né? Nós viemos cercados de... Eu não posso respirar aqui mais alto, porque senão, né, eu sou considerada alguém que impura, né? Então, vem muito dessas questões. Eu dei um exemplo para um casal em terapia há um tempo atrás, que era o seguinte, Ju. Você tá lá com a sua rodinha de amigos, tá? E começou um bate-papo ali falando sobre motel, né? E isso vai ter a ver com a CNV, tá? Depois eu quero que tu faça ali um balanço. Você tá ali naquela rodinha de amigas, alguém vem falando que fulano me levou no motel e, né, foi legal e tal. E você responde ali, nossa, eu tenho muita vontade de ir. Mas imagina que nem vou conversar isso com o Xandros. Porque o Xandros já vai dizer, imagina, pra quê? Né? Nós temos a nossa cama, temos a nossa casa, enfim. Pausa. Vamos cortar lá pro grupinho dos meninos, o Xandros lá no grupo de amigos, né? Até porque quando a gente sai em casais, os meninos se separam das meninas, né? E aí a pessoa chegou lá e falou, nossa, levei a fulana no motel, foi super legal. E... Enfim. E o Xandros vira e fala, nossa, eu morro de vontade de levar a Juliana. Mas, imagina, nem vou oferecer isso pra ela. Porque ela vai achar, quem sou eu pra ir num lugar desse? O que você tá pensando? Com quem que você tá andando de me propor algo assim? Imagina que eu vou entrar nessa banheira, né? E N pensamentos que vêm. E olha só, na verdade, os dois querem a mesma coisa. Os dois têm a mesma vontade, né? Mas eles não se comunicam, porque eles têm um medo de ouvir o não, né? E eu já tenho uma tendência a um pré-julgamento do que aquela pessoa pensa, e eu já construo uma historinha na minha cabeça, né? De como o outro vai se comportar. Isso tem a ver com a CNV também, né? Super, no sentido de que... Por que a conversa, ela é difícil? Né? Por que dependendo do assunto, é uma conversa difícil? Porque para eu dizer a minha autenticidade, o que eu desejo, o que eu quero, eu preciso expor a minha vulnerabilidade. Brené Brown. E aí, falar de vulnerabilidade... Vem a Coragem de Ser Imperfeito, outro livro que eu sempre indico. Exato. E aí, para eu expor a minha vulnerabilidade, para eu ter coragem de dizer, poxa... Eu quero ir no motel. Eu quero ir no motel, ou eu quero qualquer outra coisa. A gente tem o medo, claro, da reação do outro, o que o outro vai pensar, ou os outros, enfim. Eu tenho medo porque eu quero ser amada, eu quero ser aceita, né? Exato. Então, se eu escutar... Se eu falar isso e ele achar um absurdo, ele vai deixar de me amar. E eu preciso ser amada, eu preciso ser aceita. Exato. E por quê? E da onde vem esse medo? Você sabe que o Gabor Maté, já ouviu falar? Ele é um médico. Não, mas eu já vou anotar. Nossa, ele é um espetáculo. Você vai saber quem é, porque tem vários videozinhos dele espalhados pela internet. E ele fala, todos nós, olha só como casa com a CNV, todos nós temos necessidades básicas. Segurança, amor, saciedade, enfim, alimentação. Mas quando somos crianças, tem duas que são primordiais: pertencimento e autenticidade. Mas olha só que louco. Para eu pertencer, eu às vezes vou abandonando a minha autenticidade. Para eu pertencer a um determinado grupo, para eu pertencer a uma determinada tribo, eu deixo de ser quem eu sou. Então, por causa disso aqui na infância, eu levo pro resto da vida.
Isso acontece num livro também, A Indomável, Da Glenn da Dowling. Glenn, isso, né? Então, assim, para eu ser aceita pela minha família, para eu ser amada, eu vou me colocando dentro de uma caixinha, né? Bom, quem lê o livro, né, sabe que no decorrer da vida dela, ela bem vai bom. descobrir que aquela caixinha não cabe mais ela, e ela vira aí quase uma leoa, né? Para buscar a sua autenticidade que foi perdida ao longo da história de vida dela. Porque Isso a gente tem acontece medo da muito com rejeição. nós mulheres. Isso, a gente tem muito medo da rejeição, né? Medo de envelhecer, medo de não ser mais desejada. E às vezes vem num silêncio, porque como é que eu escancaro? Gente, eu tô com medo de envelhecer. Como é que eu me escancaro, né? Gente, olha, eu tô tão preocupada, olha aqui, tô ficando velha, ou meu marido não me procura mais. Essas coisas ninguém expõe. Ou poucos expõem, né? E por que é que a gente tem medo de conversar? Porque a gente nunca aprendeu a conversar. Principalmente por um fator que é um dos mais importantes que eu vejo no curso, assim, de tudo que eu vejo. Existe a parte esquecida da conversa, é a escuta. Então, às vezes a pessoa vem, eu preciso fazer o teu curso porque eu preciso me comunicar melhor. Precisa aprender a No final, escutar. eu falo para essa pessoa ou para o grupo, eu acho que no fundo você precisava era aprender a escutar e não a falar. Ou quando vem essa conversa de eu falo, isso também é uma queixa muito do consultório, né? Eu falo, mas fulano não me escuta. Então, eu não sei será que você está falando mesmo? Porque como é que eu sei que o outro está me escutando? Pede para ele repetir. Tá, mas ele vai repetir que eu quero isso, que eu quero aquilo, não sei o quê. Mas então entre num acordo, porque o relacionamento são combinados. Contratos que São são mini contratos. revistos de tempos em tempos. Que devem ser. Sempre Sabe? falo isso. E aí é que tá. Eu acho que muitos términos de relacionamentos acontecem porque a gente fica muito vinculado àquele contrato que a gente fez 19 anos atrás. Olha quanta caminhada, olha quanta coisa aconteceu. A gente precisa rever essa cláusula aqui. Não tá mais fazendo sentido isso aqui para mim. Inclusive em relação ao sexo, porque também eu Nossa. escuto muito isso, né? Eu gostava daquele jeito, hoje eu não gosto mais. Ou eu gostava daquela forma que hoje nós não temos mais, né? Então eu escuto muito isso. E eu falo, para que a gente tenha uma sexualidade plena, a comunicação precisa acontecer ao longo do dia todo, né? Porque para Porque mulher também não acontece 10 Não. minutos antes. Não, As preliminares da mulher não é acontecem. 10 minutos antes. não. Embora as mulheres hoje estejam fazendo mais um sexo casual, né? Onde ela não precisa de tamanha intimidade e conexão emocional. Porém, não é estamos falando aqui de uma porcentagem menor, né? A grande parte das mulheres, a sua grande maioria, enfim, precisam ter conexão emocional, precisam ter intimidade para que a relação sexual evolua, né? E não dá pra gente ter esse malemar, esse bom dia no café da manhã, né? E à noite querer que role alguma coisa, porque não vai rolar. Você sabe que para mim, a Esther Perel fala muito sobre, né? Isso. A gente Sobre vai aqui isso. só dando spoiler de livro, tá? É sexo Agora no é sexo no cativeiro. Ela fala muito, e eu gosto muito dessa analogia que ela faz, da ponte. Que você tem que atravessar para chegar no outro. Eu acho Perfeito. isso, para mim, foi lindo, muito legal. Lindo. E que esse desejo, pelo menos para mim, ele terminou a relação aqui. Já tá começando a próxima. Aqui vai começar o meu desejo pela próxima. Próxima. Aqui. Não é no 10 minutos antes, ou sei lá o quê, ou aquela coisa meio engembrada. Não. Aqui começa. Né? E ela é muito legal, o livro dela é muito legal. É uma bíblia. O livro dela é uma verdadeira bíblia. Que eu acho que é... Para quem quer entender o sexo dentro do casamento. Isso. E eu acho muito legal o espaço que ela preserva da individualidade. Porque eu acho que a confusão que muitas pessoas fazem, e eu digo muitas, me incluo também, que é, uma vez que somos casados,
Mistura tudo assim, né? E nós temos que ser esse bolo aqui, ó. E sempre. E não pode ser diferente. Peraí, eu tenho meu espaço, eu tenho minha individualidade. Eu tenho meu palco. E quando você me conheceu, você estava ali embaixo me admirando. Eu no meu palco e você no seu. Nossa, quando ela faz essa analogia, pra mim é fantástico. Porque realmente, quando eu tô distante, é que eu falo, gosto daquela pessoa ali. Isso acontece muito quando as pessoas perdem, né? O relacionamento acaba. Então, ela só vai dar valor e perceber sim. quando ela realmente perdeu, né? Até porque, como tá ali no dia a dia, quem que nós mais magoamos, Ju? Os próximos. Porque a gente sabe que a gente vai receber o quê? O perdão. O perdão. Né? Então, eu magoo porque eu sei que eu vou ser perdoado. Eu falo alto, eu grito, eu me comunico de uma maneira violenta, porque eu sei que essa pessoa vai entender, né? Mas ela não é obrigada a entender sempre. Eu sempre falo isso. E né? eu acho que o que a gente esquece é que sim, a gente não vai se separar porque você me mandou calar a boca. Sim, a gente não vai se separar hoje porque você foi grosseiro comigo no mercado. Realmente, a gente não vai se separar hoje porque você foi desrespeitoso numa conversa da roda de amigos. Hoje não. Mas vai fazendo ranhuras num calo. Vai gerando ruídos. Isso. E esses ruídos vão Isso. criando distanciamentos. E Isso. chega uma hora que você não reconhece mais o outro. Isso. E aí... É boleto que a gente cria. Só que boletos têm juros. Passa um dia, passa 2, passa 3 e assim vai. Então, hoje, o cala a boca que você fala assim, não sei o quê, vai se fuder, sei lá o quê. Realmente, não, eu não vou chegar amanhã assim no divórcio. Né? Mas com o passar longas relações, É um desgaste, né? a pessoa já não consegue nem falar. E eu acho... Aí cria o ranço. E uma vez que o ranço está instalado, É meu difícil, amor, quem é que tira esse ranço? Meu Deus, vamos lá. Muitas vezes, quando esse casal ele chega na terapia sexual, muitas vezes ele vem na busca pelo casamento dar certo, né? Mas aí ele realmente descobre que já acabou. Já acabou. Né? Eu acho que tem uma amiga minha que é psicóloga. E uma vez, há muitos anos, ela chegou e falou assim pra mim. Infelizmente, as pessoas encaram a terapia de casal, né, como ou vai solucionar... A tábua da salvação. Isso. Muito tarde. Terapia Concordo. de casal deveria ser um método preventivo. Preventivo. Não é que... Porque quando a gente já chegou lá, é muito difícil. Porque são muitas expectativas acumuladas, muita frustração guardada. Ainda assim, ela é necessária para ajudar a entender o fim. Mágoa, né? Mas não na busca do fazer dar certo. Isso. Eu acho muito bonito você procurar... Isso que você falou é perfeito. Você procurar, então, uma terapia para a gente acabar bem. Porque temos filhos, porque queremos preservar o respeito, o carinho, o afeto, qualquer coisa. A amizade que possa eventualmente existir. Então, nesse sentido, sim. Agora, querer depositar na ficha da terapeuta, do terapeuta, a salvação, né? Resgatar o desejo, resolva aí, você tira a tua autorresponsabilidade. E aí você joga pra ele, resolva aí, ó, eu cheguei com esse E aí eu ponho a minha felicidade de novo no outro. Né? Por isso que, meu Deus, ó... Convida, boa tarde. Convida a Siri, que quer participar da nossa conversa também. E veja quantos assuntos nós falamos aqui, e aonde a comunicação não violenta sempre vem e ela se encaixa, né? Então, eu confesso para vocês que eu já tinha o livro, nem sei, tá, Ju, como é que esse livro chegou até mim. Não consegui ler, não consegui diluir. E também, eu acho que... Ele é bem denso. E eu acho que se o livro não me pega ali no começo, eu acabo desistindo dele. Porque ou ele não vai me somar, ou não é talvez o momento Super.
da minha vida para ler sobre aquele determinado assunto. E eu confesso para vocês que eu não cheguei o livro, não cheguei até o final do livro, mas vendo que a Ju estava nessa caminhada, né? E eu acho que a gente também tem que, volto a repetir o que eu falei no início, né? Buscar o conhecimento e sempre ter humildade de dizer assim, eu não entendo sobre esse assunto, me ensina, né? Então, a Ju tem um curso que ela faz questão de que seja presencial, embora muitas pessoas solicitem que ele vire um curso online, mas ela não aceita porque ela sente essa necessidade ainda do ao vivo e da troca, né, Ju? E eu concordo. Quantas edições nós já tivemos? 10? Estamos próximos de 10 edições, né? Isso. Então, já conseguimos um impacto aí de pelo menos umas 150. Isso eu tô falando só do curso, né? Fora toda a parte empresarial, né? Que ela leva a comunicação não violenta para as empresas, para que a parte ali do RH, né? Dos recursos humanos melhorem ali as suas relações. Mas aí vamos dizer o quê? Um impacto de... Olha... muitas vidas transformadas pela CNV. Chuvas, assim, ó. Você sabe que eu gosto muito de dizer que, para mim, Também gosto disso. Sabe, basta uma pessoa dizer assim, cara, quando eu tive essa conversa com essa pessoa, seja o que for, pode ter sido simples. Com essa virada de chave, esse insight que mas me eu deu. lembrei de você, e porque, não de mim, mas assim, do que foi aprendido ali. Isso para mim é muito, assim, gratificante, sabe? Porque como seria bonito se todos nós, não porque eu ensinei, mas porque, poxa, é uma sementinha que a gente vai plantando e é algo que eu acredito muito. Sabe por quê, Carol? Porque assim, ó, é muito mais rápido a gente discutir aqui no raso. E o sofrimento? No toma lá da cá. Cala a boca você, vai tomando com você. Blá, 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 blá. Aqui, ó. Todo mundo conhece essa linguagem. Eu quero ver você tentar me puxar aqui para cima. E mesmo que seja difícil, olha, tem uma brincadeira no curso que quando a gente faz o exercício, se a frase é curta, não tem CNV. Se a frase é longa, então é porque tem CNV. Não necessariamente. Não. E mesmo que seja desafiador, porque eu não acho que seja difícil, é uma escolha que a gente pode fazer. Se você quer continuar no teu padrão, continue. Volta e meia eu tô revisitando esse lugar dos velhos padrões. Mas volta e meia com a minha própria filha. Até porque é um exercício, né, Ju? Exato. E é um exercício diário, é uma escolha diária, né? Só que a gente tem, uma vez que a gente aprendeu, a gente tem escolha de fazer diferente. Por que não? É a mesma coisa que você tá diante de um prato de miojo e uma salada de fruta. Nunca vi ninguém morrer com o prato de miojo. Realmente. Talvez não. Mas por que não ir para algo que você sabe que é infinitamente mais nutritivo, saudável. Melhor? É sempre assim. Então, quando alguém me diz assim, esse papo de é mole, essa conversinha é mole, eu falei, então continue no teu. Deve estar ótimo a tua forma de se relacionar. Por que não essa aqui? Só isso, por que não? E pra gente concluir, Ju, vou te dizer que um dos grandes aprendizados que eu tive, além dessa busca por falar um pouco mais assertiva, apurar a minha escuta, é o aprender o posicionamento em relação ao não. Porque nessa necessidade da gente pertencer, de sermos aceitos, eu vou dizendo muitos nãos para mim, né? Em prol do outro. E aí eu encho essa minha caixinha e esse iceberg explode, né? Porque à medida que a gente vai amadurecendo, né? Nós vamos buscando mais esse pertencimento social, no relacionamento, enfim. Então, o entender sobre o não e sobre essas escolhas, isso foi, para mim, acho que um dos maiores. Eu tive vários aprendizados e vários insights ao longo do curso, mas um grande aprendizado que eu levei para o ano de 2023 foi esse não, e esse perdoar, deixar as coisas seguirem, lutar determinadas conversas. Então, assim,
O meu objetivo aqui de trazer a Ju, além dessa nossa conversa, era apresentar para quem está do outro lado aí. E quando eu tenho o objetivo também das redes sociais, sabe, Ju, e também do podcast e dos projetos que eu coloco, as pessoas falam assim, tá, mas o que você busca, né? Você busca fama. Carol quer 20, 40 mil seguidores. Não. Eu quero. Por favor, me sigam. Sigam @Juca Morena. Não, mas assim, o objetivo é se uma pessoa escutou, se uma pessoa teve esse insight, se uma pessoa buscou esse livro ou buscou o curso, também já cumpri o meu papel de tornar a vida das mulheres mais leve, mais plena, porque nós estamos aí com essa síndrome da Mulher Maravilha, né? Que essa mulher tem que dar conta de tudo. Do marido, da casa, do filho, ser amiga, ser irmã, ser filha, né? E eu tenho que estar bem em todos esses meus papéis, em todos eles, né? E não. Então, o objetivo do podcast é esse. Se alguém aí teve a oportunidade de escutar, se fez sentido para você, encaminha para uma amiga, encaminha para a mãe, para a irmã, para o gato, para o periquito, enfim. Para quem você acha que também precisa escutar sobre o assunto. E debater sobre como nós podemos melhorar as nossas relações e ser feliz, né? Nossa. E ter uma vida plena. E entender que muitos dos problemas somos nós quem causamos e buscamos. A vida dá para dar uma simplificada. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou realmente muito feliz, porque a Ju é uma pessoa muito especial. É uma paciente, uma amiga, quem me ajuda nessa caminhada, quem vibra pelas minhas escolhas profissionais também. Então, estou aqui expondo a minha vulnerabilidade. Sou uma capricorniana que choro, gente. Embora não acreditem, eu choro. Mas eu quero muito agradecer e dizer para vocês aí, busquem a Ju, façam esse curso, porque ele salva muito mais do que bote salva-vidas, botes de emergência ou o SOS Malibu. Tenho certeza que ele pode melhorar muito a vida de muita gente. Obrigada, Ju. Eu que agradeço, meu Deus. Estou aqui de coração cheio, também emocionada. Você se entrega para aquilo que você faz. É bonito de ver. É muito bonito. Sucesso nas tuas conversas leais. Eu espero que tenha feito algum sentido para alguém que escutou um pedacinho. Faça o convite para participar do curso, para se inteirar sobre o assunto. Quando a gente tem uma próxima edição? Março? Provavelmente em março. Tá. Exato. Então nós voltaremos a falar sobre. Exatamente. E eu desejo, assim, que as pessoas se interessem nesse sentido de buscar uma relação, como você disse, saudável, né? Não é para ganhar, não é para perder, não é para dar braço a torcer. Não é nada disso. É para a gente ter relacionamentos saudáveis. E a SNV me ajudou muito nisso. E eu sei que várias pessoas também foram tocadas por isso, tá? Obrigada pelo convite, pela parceria, pela amizade, por tudo. Obrigada, Ju. Esse foi mais um Conversa Leal, como ela mesma deu o nome. Vamos patentear. E a gente se vê num próximo. Me siga nas redes sociais, @doutora Caroline Leal, que sempre tem coisa boa por aí. Beijo, tchau.